Muito bom dia, estamos mais uma vez no ar aqui com o nosso momento especial no Devocional Intimidade, aí pelo canal 6 da Via Cabo, também pelo nosso site em tempo real, www.tvmca.com.br. Nós vamos juntos até às 8h30 da manhã, entendendo um pouquinho mais do propósito de Deus nessa terra para cada um de nós, que é proclamar o seu reino através das nossas vidas como cartas vivas da sua esperança e da sua vida real nesta terra. E eu tenho nessa manhã uma presença maravilhosa, um amigo de longa data, pastor Anderson. Muito bom dia, meu querido amigo. Bom dia, Mônica. É um prazer muito grande estar com você nessa programação. Que bom, pastor. Veio de tão longe, veio lá da cidade de Santana do Parnaíba, Santana do Parnaíba, é verdade. Bênção, pastor, para estar aqui com a gente. Então, nós vamos aproveitar e abusar um pouquinho do pastor hoje, amanhã, para a gente poder conversar um pouquinho mais. Já nos conhecemos há muitos, muitos anos. Passa dos 15 anos, né, pastor? Passa dos 15 anos, é Passa verdade. bastante. A gente já está há algum tempo na Terra, né? Com certeza. Escrevendo o propósito de Deus. Mas conta um pouquinho, pastor Anderson, para aqueles que ainda não conhecem, né, a história do Anderson. Tem também, eu quero mandar um beijo enorme para a pastora Mary, que está lá, né? Vai estar assistindo a gente, sim, vai estar assistindo esse programa, seus filhos, a Radassa e o Ariel. E o Ariel, né? E essa família, pastor, como é que foi a construção da vida de Deus na vida de vocês? O Anderson, quantos anos servindo ao Senhor? Eu nasci num lar cristão, eu tenho 43 anos hoje. Meus pais já vieram da Igreja Batista, minha mãe era corista, meu pai era corista, e isso lá no Rio de Janeiro. Nós nascemos envolvidos com louvor, com a palavra, e o mais interessante é que meus pais já mudavam bastante de cidade. E cada cidade, minha mãe pegava todos os filhos, somos em 7 irmãos, e colocava todo mundo para cantar, tanto na chegada como na saída, né, de cada igreja que a gente tinha a oportunidade de conhecer. E meu pai se tornou pastor, minha mãe sempre trabalhando como missionária. Então, eu cresci já envolvido com isso. Já minha esposa ficou 32 anos na Assembleia de Deus, cresceu também na Assembleia de Deus, e no meio do caminho, Deus nos colocou um perto do outro, nos casamos, e a partir daí, no momento que nós nos casamos, já constituímos um projeto missionário e começamos a viajar e mudar e ajudar igrejas e louvando ao Senhor sempre. Meus filhos cresceram, hoje eles são músicos também, minha filha canta, meu filho toca. E essa é a nossa caminhada aí já há 22 anos como família. A família envolvida no propósito de Deus, construindo o ID de Deus, né? Sim. Pastor, e o que você poderia dizer para nós nessa manhã que cala mais forte no seu coração enquanto homem de Deus, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo? O que é mais importante para você? O que eu tenho visto na minha caminhada, ministrando muitas pessoas, conhecendo muitos pastores, mudando de cidades constantemente, passando por muitas provas, é a questão da convicção. Eu acho que um crente verdadeiro, quando ele tem convicção da sua posição em Deus, independente do que ele sente, ele não se desvia. Exatamente. Ele se mantém firme. Então, é uma frase que eu coloco até nas minhas pregações, que se você tem convicção de fé, não há argumento que possa contrariar, porque você tem convicção. E a convicção vai mais do que o sentir. Tem gente que sente para ter certeza. Não, você acredita porque você acredita. Pronto, acabou. Né? Então, você tem fé. Você sabe por quem você foi chamado. E é isso que eu tenho pregado por onde a gente tem passado. Essa questão da convicção de fé. Porque na convicção de fé, você não precisa ouvir muitas palavras. Você tem certeza, você sabe. Na convicção de fé, você não precisa viver muitos milagres. Porque você tem certeza que você serve àquele que tem todo o poder para realizar milagres. Então, eu aprendi na minha caminhada a servir independente do possuir. Exatamente. E é complicado, porque você explicar isso para pessoas que desejam tanto possuir, fica um ponto de interrogação. E isso até no passado feria mais a minha alma, porque eu acabava me indagando também sobre isso. Mas eu acho que a convicção da salvação, de ser um cidadão do céu, de estar aqui por um propósito, isso é o que me leva a caminhar, e é isso que eu tenho ensinado para as pessoas, porque eu encontro muita gente que não tem convicção de nada. A única certeza que eles têm é que eles estão dentro de uma igreja que tem um pastor para pregar, que tem um louvor, que tem que ter mover, tem que ter unção para poder se sentir vivo. Caso contrário, se não tiver unção, se não tiver uma palavra, ele simplesmente para. Certo? Então eu tenho encontrado muita gente que parou na caminhada. Então eu começo a contar um pouco a minha história de batalhas, de lutas, de desafios, de desencontros, de reerguer-se diante de tantos problemas. Aí as pessoas, elas param para reavaliar a vida, porque elas param por muito pouco. Elas desistem por muito pouco.
Então, a minha vida de fé, em 22 anos com minha esposa, já vindo dos meus pais, porque meus pais têm um histórico muito parecido, e de muitas batalhas, de muitos desencontros. Hoje, minha mãe tem 70 anos de idade e continua fazendo a obra com muita convicção. Glória a Deus. Entendeu? Por isso. E Deus tem colocado assim uma ênfase muito forte na palavra. Então, hoje eu também estou mais envolvido mais com a palavra. Então, quando eu vou cantar em algum lugar, eu já prego a palavra, já levo um contexto total. Por quê? Porque eu tenho certeza daquilo, pelo que eu fui chamado. E esse é o ponto. Eu ensino meus filhos sobre isso. Até a questão da continuidade. Dias atrás eu perguntei para o meu filho, filho, você tem medo de morrer? Aí ele ficou assim assustado. Ele falou assim, pai, na verdade, eu gostaria de ver todas as promessas sendo realizadas na sua vida e na minha, antes de morrer. Aí eu falei para ele, mas filho, na minha vida, as promessas de base, todas elas já foram realizadas. Porque existe me veio essa revelação que todos nós temos uma promessa de base. Sim. O restante é ramo. Quer dizer, ramifica, vai crescendo, vai dando fruto. Mas a de base, eu falei, Deus falou que eu ia me casar com uma pessoa que fizesse parte do meu ministério. Eu casei. Deus falou que ia ter 2 filhos, que louvariam ao Senhor. Eu os tenho. Deus falou que eu ia viajar por muitos lugares. Já mudei. Quer dizer, tudo aconteceu. A única coisa que ainda não aconteceu, literalmente, foi eu ir lá para a Europa. Amém, mas vai acontecer. Eu tenho 43 anos. Tá novinho ainda, Tá né, novinho pastor? ainda. Eu conheci o seu Shed com quase 100 viajando. É verdade, Então eu com tenho até 100 certeza. anos para viver essa promessa total. Que tremendo, pastor. E essa força de convicção nos leva para um lugar de amadurecimento, onde você não vai viver simplesmente porque você quer ganhar o céu. Mas você ganhar o céu vai ser uma consequência de uma vida estabelecida no propósito de Deus, né? verdade. Viver esse propósito. E nessa caminhada o pastor Anderson, a pastora Mary adoram ao Senhor, né? Cantam. E eu queria que você cantasse um pouquinho para nós essa manhã, Ok. que nós adorássemos juntos. Você vai cantar música própria? Sim. Qual música, pastor? Quer dizer, a música de base de trabalho, que foi uma música que mexeu, que foi a base para a gente trabalhar, desde que nós saímos do Circo da Esperança, que fomos missionários de circo também, é baseada em Salmo 37:5. Muitas pessoas conhecem, que é Confia em Deus, né? Quero lhe dizer, amigo, se você nas horas do perigo te sentes tão só, eu quero lhe falar agora que Jesus te chama nesta hora e quer mudar a tua vida. Confia em Deus, entrega o teu caminho. Confia em Deus e o mais Ele fará. Confia em Deus, entrega a tua vida, o teu coração e o mais Ele fará. Sei que as dores são profundas e as feridas te atormentam e as mágoas te fazem chorar. Mas eu te apresento agora alguém que muda a tua história e tem poder para te ajudar. Confia em Deus, entrega o teu caminho. Confia em Deus e o mais Ele fará. Confia em Deus, entrega a tua vida, o teu coração e o mais Ele fará. O teu coração e o mais Ele fará. Que lindo, pastor. Fui longe agora.
agora. Fui lá na casa do Adilson agora, lembra? Verdade. Opa, gente, nós cantamos por muito tempo juntos na cidade de Joinville, né, pastor? Constituímos, não assim na mesma igreja, mas Joinville é uma cidade assim que une os adoradores, né? Muitos amigos, tem muitos músicos, muitos cantores, e de vez em quando a gente se unia lá para cantar um pouco, né? Para adorar o Senhor. Fizemos alguns trabalhos, alguns congressos juntos, e essa canção me levou longe agora, que tremendo. E essa confiança em Deus, ela realmente estabelece a nossa caminhada. Com certeza. Né, pastor Anderson? Com certeza. Por onde eu tenho passado, e é admirável que essa canção foi feita há uns 18 anos atrás. E foi na época que eu era missionário de circo. E na época eu tinha um grande anseio de gravar CD, de ver estabelecido algumas promessas. Essa era uma das promessas. E havia muitas pessoas que lançavam promessas, mas na hora do vamos ver mesmo, eles simplesmente tiravam o corpo fora. Eu cheguei até a ouvir falar, há quase 18 anos atrás, que o mercado estava saturado, que não dava, não tinha mercado para mais um cantor. Meu Deus, apareceu tanta gente nesses 22 anos de ministério. E aí eu estava num seminário, numa capelinha bem pequena, no Instituto Teológico, estudando, e eu sentei ao piano e comecei a compor essa canção. E comecei a confiar em Deus, tal, tocando, não tanto quanto quando toco violão, mas tocando piano assim bem fraquinho, mas tocando. Aí eu chamei um grande pianista, o rapaz tocou para mim, fizemos uma interpretação maravilhosa. Aí eu gravei a canção, fizemos essa canção e aí a primeira apresentação minha foi no circo que eu trabalhava. E quando eu fui cantar essa canção, uma coisa que mexeu comigo foi o fato de que, quando eu cantei, todo o pessoal que estava no circo chorou muito. Isso me impactou. Pastor, nós vamos pegar esse ponto aqui da história e no próximo bloco a gente continua contando a respeito daquilo que Deus fez através dessa canção na vida do pastor Anderson e pastora Mary. Fica com a frase do dia, só um minutinho e a gente já volta.